Hoje vamos ler um texto do mais simples que pode ser. E eu creio que os irmãos sabem todos de memória, mas de qualquer modo, vamos apresentá-lo aqui. João capítulo 10 e versículo 10. Um dia tive uma revelação sobre este versículo, uma revelação muito bonita. Vamos ler com o favor de Deus. Diz: o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mais uma vez, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Querido Senhor, damos-te graças a tua palavra. Querido Espírito Santo, damos-te graças a esta palavra produzir um fruto de bênção e de vitória sobre a nossa vida. No nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Dois mundos contemplam. Dois reinos contemplam a nossa vida. Observam a nossa vida. Dois caminhos estão literalmente diante de nós. Duas portas, dois caminhos e dois destinos eternos. Mateus capítulo 7, versículo 13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Versículo 14, Mateus 7, 14 diz: mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então você vê aqui uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita dá seguimento, um caminho estreito, mas conduz a um destino eterno com Deus. Mas ao lado tem uma porta larga, enorme. E um caminho que também é um caminho largo, enorme. Mas o seu destino é um destino de perdição eterna. Um destino de condenação eterna. Um destino de morte, de destruição, de perda total da nossa vida. O pior que pode acontecer a alguém não é morrer. Costuma dizer-se esse ditado, não é? Enquanto há vida, há esperança. E o pior é a morte. Não, o pior não é a morte. O pior é a morte sem Deus. É a morte de alguém que viveu a sua vida nesta porta larga, neste caminho largo, e que está agora, com o fim da sua vida aqui, se encaminha para uma condenação eterna, para uma destruição completa da sua vida sem Deus, porque a escolha que fez foi viver aqui sem Deus. E se alguém decide aqui viver sem Deus, partirá para uma eternidade sem Deus. E essa é a pior escolha que podia fazer. Morrer não é coisa pior. Viver sem Deus é coisa pior do que a morte. Por que Deus permitiu? Um dia perguntaram-me isso. Por que Deus permitiu que o diabo viesse? Este mundo podia ser um paraíso extraordinário, mas Deus deixou que esse inimigo se apresentasse diante do homem. Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu o mal? Com certeza esta é uma pergunta extraordinária, sobre a qual muita gente no mundo se tem debruçado à procura de respostas, e por isso é que você vê tantas respostas diferentes para uma pergunta básica, fundamental da vida humana. Porquê? Esta terra podia ser um paraíso extraordinário. Porquê não é? Se Deus no início criou tudo perfeito, criou um mundo perfeito, não havia mal, não havia dor, não havia sofrimento, não havia lágrimas, não havia morte, não havia doenças, não havia nada de mal. O mal não existia. Porquê Deus permitiu entrar? Porquê Deus permitiu? Se Ele criou tudo perfeito, então quem criou o mal? Se Deus criou tudo e tudo era bom,
Como é que o diabo apareceu? Como é que o mal entrou? Estas questões, que são questões muito simples, mas prestam-se a interpretações do mais louco que há. E, no entanto, elas estão todas explicadas na palavra de Deus de uma forma claríssima. Nós fomos criados um ser extraordinário, à imagem e semelhança de Deus, um ser supremo, como se fôssemos um Deus com um D pequeno. O que há de mais parecido com Deus é você e eu. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E fomos criados livres, com livre-arbítrio, com livre escolha. Somos senhores de tomar as nossas opções e decisões da vida livremente. Podemos até escolher viver com Deus ou sem Deus. E Deus respeitará essa decisão? Com certeza que sim. Então Deus permite que o ser humano viva da forma que quiser? O reino dos céus não é uma ditadura. O caminho que ele apresenta é um caminho estreito e uma porta estreita. O acesso é só para aqueles que o querem, que o amam, que o desejam. Quem não quiser, não é obrigado a ir. Não é obrigado a entrar. É absolutamente extraordinário que Deus venha a esta terra, feito como um homem, a esta terra, por Deus, por dentro sendo Deus, por fora um homem. Manifesta sobre esta terra, e em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E se não abrir a porta? Será que ele força a entrada? Será que ele obriga alguém a aceitá-lo? Será que ele obriga alguém à força a deixá-lo entrar? Se a porta se abrir, ele entra e diz: eu sentarei à mesa com ele e cearemos juntos. Esta ceia, da Santa Ceia que nós tomamos, celebramos uma aliança com Deus. Mas para entrar, ele pediu para entrar. E, no entanto, é o Criador de todo o universo e o Senhor de toda a terra. Mas pede para entrar na sua casa, na sua vida, no seu coração, e pede para você abrir o seu pensamento e o seu coração para ele entrar. Não força a entrada. Convida. Por isso, tudo o que você vê no mundo, de todas as ideologias, de todas as religiões, que forçam sobre outros, que impõem pela espada, que impõem pela força, tudo isso jamais poderia ser de Deus. Porque Deus não força, Deus não obriga, Deus é amor. Deus convida, Deus bate à porta do nosso coração. Mas se o nosso coração estiver fechado, nós veremos no fim que Ele não é só um Deus amoroso, cheio de amor e de bondade, mas que dentro dos atributos de Deus, Ele é infinitamente amor, mas também é infinitamente justiça, e que vai julgar a cada um pelas suas decisões. A vida é livre para se viver. As opções da vida são absolutamente livres para serem vividas por cada um, como quiser, à sua maneira, de qualquer maneira. No fim, Deus reserva-se o direito de julgar a todos e a cada um pelas suas obras. Não pode a Escritura ser mais clara. Um dia, livro do Apocalipse, capítulo 20, serão abertos os livros, e o que estiver escrito nos livros, cada um será julgado por tudo o que estiver nos livros. Amém? Apocalipse capítulo 20, versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, quer dizer, os nomes conhecidos da história e os nomes anónimos que ninguém sabe, postos em pé diante do trono. Abriram-se os livros. Abriu-se ainda outro livro, chamado o livro da vida, foi aberto.
Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar, versículo 13, os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. E se alguém não foi encontrado escrito no livro da vida, se o seu nome não foi achado no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus reserva-se no fim o direito de julgar, e serão julgados todos segundo as suas obras. Mas aquele que estiver escrito no livro da vida, no livro daquele que disse: eu vim para que tenham vida. Pai, eu vou lá abaixo. Todos pecaram. Romanos 3:23. Todos se desviaram da glória de Deus. Todos falharam, todos erraram, todos pecaram, todos se descarriaram e desencaminharam como ovelhas perdidas no meio dos pântanos. Cada um seguiu pelo seu caminho e fez o que quis e lhe apeteceu. Mas eu vim e ofereci a minha vida para pagar pelos seus pecados e para os convidar para me deixar entrar em seu coração, deixar entrar na sua vida e os salvar. Por que é que Deus permitiu? Porque Deus não quer ninguém à força na sua presença. Quer aqueles que escolheram a presença de Deus e escolheram aqui viver com Deus para estar com Ele para sempre. Deus permitiu outros caminhos, outras opções. Permitiu. Para quê? Para que aqueles que o amam, aqueles que o buscam, aqueles que o desejam, com sinceridade de coração, lhe possam clamar e possam encontrá-lo. O pior, meus queridos irmãos, não é morrer. Pior é viver sem Deus. Porque aquele que morre em Cristo parte para a glória de Deus e para a presença de Deus. Aquele que vive aqui sem Cristo, sem o seu nome estar escrito no livro da vida, quando um dia os seus olhos fecharem nesta terra, nos segundos a seguir, ou está a ser levado para a glória de Deus se acredita em Cristo e recebeu ao Senhor na sua vida, ou está a ser arrastado por demónios para o inferno, se fez as opções erradas. A porta larga, o caminho largo, é uma oferta de Satanás. O diabo veio e perguntou a Eva e a Adão: o que é que Deus disse? Deus disse que não podemos isto, que não se pode. Proibiu-nos da ciência do bem e do mal, do fruto disso. Proibiu-nos de decidir nós o que é certo e errado sem o conselho dele. Proibiu-nos de decidirmos nós independentes de Deus, com rebelião contra Deus, decidir à nossa maneira o que achamos nós de certo e errado sem o seu conselho. Esse fruto nós não podemos comer. Esse caminho nós não podemos ir. E o diabo disse: rapaz, mas isso é muito estreito. Minha menina, isso é muito estreito. Eu disse: mas é o que Deus disse. Disse: não, eu proponho uma coisa completamente diferente. Tudo à vontade. Vivam como quiserem, façam o que quiserem à vontade. Tudo é permitido. Não há normas, não há princípios. O que tu achares melhor, faz o que te vier à cabeça para fazer, faz o que quiseres fazer, o que pensares fazer, o que julgares que seja melhor para ti, faz à vontade. Então não há normas. Não, faz as tuas. Então e qual é o caminho? Faz o teu. Vive o teu caminho, vive à tua maneira, vive à tua vontade, vive como achares. Mais de 1.200 religiões no mundo. E as outras todas que não são religiões e são caminhos que as pessoas percorrem à sua maneira. Cantam sobre isso, dançam sobre isso, fazem o que querem sobre isso e sobra este tempo. E Deus permite. Sim ou não? Inventam-se deuses, criam-se altares. E Deus permite. Então, e o diabo, como é que ele apareceu? Eu vou-lhe dizer como é que ele vai acabar. Vai acabar mal. Vai acabar bastante mal.
Apocalipse capítulo 20, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente, e amarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, versículo 3, para que não mais enganasse as nações, até que se completem os 1000 anos. Depois disto será necessário que seja solto por um pouco tempo. Oh, glória a Deus. Vai ser amarrado 1000 anos o bicho, e depois vai soltá-lo mais um pouco tempo. Vai fazer falta para esclarecer algumas coisas ainda, para dar opções a quem viveu 1000 anos com Cristo a reinar sobre esta terra e achou que não estava bem, que queria outras opções. Deus vai permitir que seja solto há algum tempo, para ver quem de facto escolhe Deus. Hoje nós estamos a viver do outro lado, estamos a viver com Satanás a reinar sobre as nações. Em breve virá o rei, amém? E vai reinar sobre toda a terra. E a primeira parte do seu reinado são 1000 anos. E nós vamos estar a reinar com Cristo. Agora, por favor, entenda. Durante esse tempo, como será a vida aqui? Esse tal paraíso que você imaginou vai estar aqui. E você e eu vamos estar aqui para ver essa glória de Deus. Os filhos de Deus vão estar sobre essa terra. Quantos milhões de pessoas vão viver nessa altura? Quanto desse universo que está suspenso aqui à volta, de planetas que estão inacabados, de uma obra inacabada que está... Nós olhamos para os planetas e vemos obra inacabada. Quanto desse sistema Deus permitirá nessa altura, com a ciência a fluir a um conhecimento divino, com tudo a ser prosperado de uma forma extraordinária? Quanta dessa glória você acha que Deus vai permitir que haja desenvolvimento e crescimento? Já imaginou o Deus de todo o universo a reinar sobre esta terra? E os filhos de Deus sem oposição maligna, sem o diabo, sem demónios, sem nada, tudo posto fora de circulação. Como será a terra, como será esse paraíso extraordinário aí? Amém? Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Um dia a Bíblia diz, eu vou apressar-me, senão não vou tocar hoje nos meus pontos aqui. Um dia a Bíblia diz, Deus chamou numa reunião, convocou em reunião os seus filhos. Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e Satanás veio também com eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu, de rodear a terra e passear por ela. Isto é que é um atrevido. Anda a cheirar até a terra de um lado para o outro, a observar. E o Senhor perguntou a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, temente a Deus, que se desvia do mal. E respondeu Satanás, porventura, ele faz isso sem interesse? Ele teme a Deus sem ganho? Diz outra tradução. Outra tradução diz, porventura é de balde que ele teme a Deus? Versículo 10, leia comigo o versículo 10, é fantástico. Acaso não o cercaste com uma cerca? Acaso não o cercaste? Como é que diz esta tradução aqui? Acaso não tens protegido de todo o lado a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? Oh, glória a Deus! Tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Olha como ele sabia. Olha como o bandido observou e viu. Não há nada que lhe falte. Multiplicaste-lhe tudo, dás-lhe tudo. Eu não lhe posso chegar nem tocar, tu não deixas. Oh, glória a Deus! Tu não permites lhe aconteça nada, tu não deixas, não lhe acontece mal nenhum. Aí ele lança um desafio terrível. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem. E se ele perdesse as coisas que tem? E se ele ficasse sem nada algum dia? Não ia blasfemar contra ti? Não ia revoltar-se contra ti? Não ia pôr-se mal contra ti? Não ia culpar-te? Não ia acusar? E se ele ficasse sem nada? Oh, palavra que ele disse. A questão aqui
é o do capítulo 13 do versículo 25. Por que é que Deus permitiu isto? Este medo no coração de Jó, de vir a perder as coisas que tinha. Você tem que ter muito cuidado com o que está aí dentro. Você tem que ter muito cuidado com o que está aí dentro. O medo de Jó acerca da sua relação com Deus, a insegurança dele e o medo dele. E se eu perdesse tudo? Deixa-me, mas é fazer tudo direito, porque eu não quero perder nada. O medo de perder. Aquilo, versículo 25, leia comigo. Capítulo 3, Jó, capítulo 3, versículo 25. Aquilo que eu temo me sobreveio e o que eu receio me acontece. Nem em pensamento você deve permitir determinadas coisas a virem à sua cabeça. Nem em pensamento. Se um pensamento vier, expulse imediatamente disso. Está amarrado em nome de Jesus. Diga logo, está amarrado em nome de Jesus. Se o diabo está debaixo dos meus pés, maior é o poder de Deus que está em mim. E esse mal não tem lugar nenhum. Mas isso estava no coração de Jó. O medo. E se acontecesse isto? E se eu perdesse tudo? E se acontecesse aquilo? Eu ainda ficava com fé em Deus? Diga para o seu irmão que está ao lado, não queiras passar por esse teste. Bendito seja Deus. Deus permitiu. Então, em um dia, tudo o que ele tinha se perdeu. No dia seguinte, apresentou-se outra vez Satanás diante de Deus. Então o Senhor disse a Satanás, capítulo 2, versículo 2. De onde vens? Respondeu Satanás. De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque não há na terra ninguém como ele. Íntegro, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Conservou a sua integridade, embora me incitasses contra ele. Embora me incitasse, aqui está no permissivo, nunca se esqueça isso. No hebraico, no permissivo, que nós não temos em português esse texto verbal, esse tempo do verbo, e diz, permitiste que eu permitisse que tu fizesses isso. E Satanás diz, ainda faltou uma coisa. E ele agora, se permitires, ele então é que vai te amaldiçoar. E o Satanás disse, versículo 4, pele por pele e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Permite estender a mão e tocar nos ossos e na carne dele, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida, não te permito que o mates. Então saiu, versículo 7, leia comigo, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, com tumores malignos desde a planta do pé até ao alto da cabeça. De onde é que a doença vem? Mal o diabo saiu da presença de Deus, trouxe logo essa prenda. Deus permitiu. Permitiu ou não? Sabe o que é a sua vida e a minha vida sem a proteção de Deus? Olha, é um sopro. O mundo que culpa Deus de qualquer maneira estúpida, que cospem para o ar a julgar as coisas de Deus, cheios de arrogância, já não aguento ver notícias na televisão, não aguento ver certa gente a falar, não os suporto ouvir. É um incómodo ver tanta vaidade, tanta arrogância, a falar pelos cotovelos e eu a olhar e a dizer assim, se Deus não te estendesse a mão, amanhã, meu sabujo, não acordavas. E, no entanto, não há uma palavra de graças a Deus, de se Deus quiser, de se Deus permitir ou não, nada. Uma arrogância levada ao extremo. Manobras, corrupção, roubos desenfreados.
todo o tipo de patifarias que você vê, todo o tipo de pecado que você vê, todo o tipo de coisas abomináveis que você olha e observa e vê e pensa comigo, como este mundo está tão longe de Deus. Ajuda-me, Senhor, a transmitir a Tua palavra de uma forma que possam pelo menos ouvir que há um caminho, uma porta e um caminho estreito que conduz à vida. Porque nem isso, em tantos e tantos casos, nem isso chega ao coração e ao ouvido e aos olhos das pessoas. Amém? Eu estou a dizer isto porque você encontra na própria palavra de Deus que esse diabo, afinal, que Deus permitiu, não foi Deus que o criou. Ezequiel capítulo 28, a Bíblia, a propósito dele, diz no versículo 13: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, do sárdio, do topázio, do diamante, do berilo, do ónix, do jaspe, da safira, do carbume, da esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e ornamentos, no dia em que foste criado foram eles preparados. Eras querubim ungido, versículo 14, Ezequiel 28, versículo 14. Ezequiel 28, versículo 14. Eras querubim ungido, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Amém? Versículo 17. E levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Quem era este que era querubim ungido, que tinha 1/3 do poder do céu nas suas mãos, que foi criado perfeito para louvor da glória de Deus, que estava na presença de Deus, adorando Deus o tempo todo e dirigindo 1/3 do poder do céu? É este que você vem a conhecer na Bíblia como Satanás. Afinal, ele era um querubim, um dos seres mais poderosos de Deus. Mas achou pouco ter 1/3 do poder do céu na mão dele. Achou pouco ter uma glória tão grande e um poder tão grande da sabedoria de Deus na sua vida. Achou pouco tudo o que Deus lhe tinha posto à disposição. E quis usurpar o lugar de Deus e ocupar o lugar de Deus. Amém? Isaías capítulo 14, versículo 12. Venha ver comigo. Isaías capítulo 14, versículo 12. Assim você fica a conhecer este bicho. Este bicho que não vale nada mesmo. Deus deu-lhe tudo, ele achou pouco. Deus deu-lhe uma grandeza extraordinária de 1/3 do poder do céu nas suas mãos e ele achou pouco. É preciso ter um poder enorme nas suas mãos para querer ocupar o trono de Deus. Tirar Deus do meio e ficar Ele lá. É preciso ter. Então, mas isto estava colocado no coração dele? Não. Ele próprio. Sabe porquê é que nós temos um Redentor? Porque nós pecamos enganados, empurrados, aldrabados, sem saber muitas vezes a verdade e o certo e errado, neste mundo já contaminado. Mas o diabo não teve ninguém para o contaminar. O diabo não teve ninguém para o corromper. Corrompeu-se a si próprio. Ele não tem um Salvador. Nós temos um Salvador. Deus veio aqui para nos salvar e nos dar uma segunda oportunidade em nossa vida para caminhar com Deus. O diabo não tem segunda oportunidade. O juízo de Deus é completo sobre ele. Amém? No Isaías capítulo 14, versículo 12, diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas do céu, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Quem é este que estava no Éden, querubim ungido, que estava no alto, que quis ocupar e usurpar o lugar de Deus? Amém? Está a falar dele. Está a falar de Satanás, do diabo, do reino das trevas e daqueles que o seguiram. Ele convenceu os anjos que tinham 1/3 do poder do céu nas suas mãos, convenceu aqueles anjos a segui-lo.
nessa rebelião contra Deus. Então você vê aqui o aparecimento do reino das trevas. Deus retirou-lhes a luz, retirou-lhes o poder, retirou-lhes o conhecimento, retirou-lhes a sabedoria, retirou-lhes tudo o que lhes tinha colocado dentro, e eles ficaram vazios de Deus. Aquilo que faz do reino das trevas um reino de terror, de horror, daquilo que há de mais vil, de mais horripilante, é que não tem uma ponta de Deus ali dentro. O reino das trevas é uma ditadura absoluta. Uma ditadura pela força. O reino das trevas é uma submissão em absoluto de tudo que está dominado. É de gente desesperada que não tem mais nenhuma possibilidade. Que estão condenados irremediavelmente. Que não têm segunda oportunidade em sua vida. E Deus permitiu que isso gravitasse por aí, nesse que é considerado, chamado o segundo céu. Este primeiro céu é o céu atmosférico. O terceiro céu é o céu da glória de Deus, onde Paulo disse, fui arrebatado ao terceiro céu. O segundo, para além desse céu atmosférico, é esse onde você vê que Daniel orou e o príncipe da Pérsia, os principados e potestades, não deixaram passar o poder de Deus e os anjos de Deus a vir a essa terra. Porque Adão entregou o domínio sobre esta terra. Deus entregou o domínio para Adão e Adão aceitou a proposta do inimigo. Quando o diabo lhe ofereceu um caminho largo, um caminho fantástico, à sua escolha, que decidisse e fizesse tudo à sua maneira, ele achou que se calhar era melhor fazer isso. E optaram por isso. E trouxe maldição sobre toda a terra. Nós olhamos para esta terra hoje, e essa terra que podia de facto ser a extensão do paraíso da glória de Deus, tornou-se isto que você vê. Guerras, morte, destruição. 1000 vozes a falar ao mesmo tempo de todos os lados. Um povo confuso a olhar de um lado para o outro sem saber o que é melhor. No meio de tantas vozes, de tantas opções. No entanto, a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus foi-nos dada. Por isso é que a Bíblia diz, quão formosos são os pés. Olhe para os seus pés. Quão formosos são os pés daqueles que conhecem a palavra de Deus, daqueles que anunciam a salvação e a vida eterna. Você e eu temos uma responsabilidade enorme de transmitir o conhecimento que recebemos. Que há um Senhor e um só Senhor, um só Salvador, um caminho que conduz à vida, um caminho que é estreito, uma porta que é estreita, um caminho que é estreito, mas um destino eterno de vida e vida com abundância. Mas há um caminho largo, daquele que veio para roubar, matar e destruir. E esse caminho largo conduz à perdição eterna. Qual será o destino de milhões e milhões de portugueses e de pessoas à sua volta que você olha e que os vê andar, que os vê entrar em transportes, em caminhar de um lado para o outro, a viver todos os dias, daqueles com quem você convive e fala, qual será o destino eterno destas pessoas? Já pensou que esse destino eterno pode estar nas suas mãos? De lhes falar uma palavra, de os convidar, de fazer como Jesus disse, estou à porta e bato. De você ser essa mão que bate na porta, que convida, que fala, que os convida para vir consigo, para conhecer ao Senhor como você conheceu. Este privilégio tão grande que nós temos, de poder apresentar o Rei. Faça isso. Apresente o Rei, a começar por os que estão mais perto de si. Apresente o Rei de Reis e Senhor dos Senhores à sua volta. E Deus o recompensará por isso. Amém? Deus abençoe todos. Quantos recebem esta palavra? Querido Senhor, damos-te graças hoje pela tua palavra em nosso coração. Damos-te graças em nome de Jesus, por essa palavra produzir um fruto de vida eterna, um fruto de glória. Clamo em nome de Jesus por esta palavra, Senhor.
trazer revelação ao nosso coração, para entendermos os fundamentos da nossa fé. Porque a nossa fé tem alicerces sólidos no conhecimento da verdade da Tua Palavra, para entender o mundo em que nós estamos, o mundo confuso onde nós estamos, de tantos e tantas pessoas que são escravos de Satanás, que são dominados pelo mal, pela opressão, pelo sofrimento. E nós queremos viver aqui livres, com a Tua vida em nós, com o Teu poder em nós, com o Teu conhecimento em nós, com a Tua bênção sobre a nossa vida. Queremos viver todos os dias livres, amém? E é isso comigo, Senhor, eu recebo a Tua Palavra em meu coração, recebo a Tua presença em minha vida, e já fiz a opção certa de seguir a Cristo e de colocar a minha vida nas Tuas mãos. Eu Te agradeço de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Se alguém precisar de oração, falar comigo ou tratar alguma coisa comigo, estou disponível. Um abraço para todos.